Boa tarde. Hoje, então, nós vamos falar sobre as funções inorgânicas. Então, nossa sexta aula de Química Geral Inorgânica, em que nós vamos tratar sobre as funções inorgânicas. Nós vamos falar sobre as funções. Funções são grupos de substâncias que têm afinidades, que têm características semelhantes, tá? Bom, deixa eu botar aqui, então, para apresentar. Vou botar em tela inteira. Fica melhor para daí a gente gerenciar daí a nossa aula. Bom, deixa eu colocar aqui. A nossa última aula, né, última, porque na semana passada eu acabei ficando doente, né, a gente tinha combinado na segunda-feira e não deu. Você tá melhor? Eu nem perguntei, eu pensei em perguntar. Não, tô bem melhor, sim, medicação, eu entrei já com a medicação e já tô bem melhor, não sinto dor nenhuma. Que deu mesmo? Era... Tudo levava a crer que era dengue, né? Só que o resultado do exame eu só vou saber daqui a 4 dias, né? Então, mas tudo levava a crer que, inclusive, as manchas no corpo, né? Mas foi um susto, passou, né? Agora a gente corre atrás. Nossa, achei que isso fosse só pro lado de cá. Meu Deus. Não, aqui tá um surto em junho quente, então tem muito mosquito. Agora deu uma esfriada, deu uma reduzida, né? Mas a gente tem que ficar bem atento, né? É. Bom, então olha só, na nossa última aula, a gente tinha falado sobre as funções, sobre as ligações secundárias, né, sobre a geometria molecular, em que a gente falou sobre essas forças de atração que acontecem entre as moléculas, entre íons e moléculas e tudo mais. Tem a ver com polaridade, com a geometria da molécula. Isso a gente falou naquela última aula, né, acho que foi uma semana, né? Não, foi 15 dias, tá? Que a gente falou e tem uma atividade lá, acho que já foi feita, inclusive. Hoje, nós vamos falar sobre as funções inorgânicas. As funções inorgânicas, quando a gente fala função, a gente fala que é um grupo de substâncias que tem características semelhantes. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, porque existem as inorgânicas, que nós vamos falar hoje, e as orgânicas. As orgânicas fica com a professora da Química Orgânica. Funções inorgânicas, então, são grupos que apresentam propriedades semelhantes. Então, a gente acaba sempre ouvindo, né, o termo ácido, básico, sal, óxido, né? Esses são alguns dos grupos que nós vamos falar hoje, né? A palavra ácido, né, ela vem do latim ácidos, né, que significa azedo. E álcali vem do árabe, né, que significa cinza de vegetais. Ou seja, tem a ver com essas substâncias ou essas serem encontrados dos vegetais, né? Nós temos 4 principais. Na verdade, nós temos 5, né? Que também teria o hidreto. O hidreto é quando o hidrogênio ele se comporta de forma negativa. Então, ele geralmente se liga aos metais. Mas a gente costuma dizer que as 4 principais são essas, são as funções ácido, as funções base, a função sal e a função óxido. Essas são as 4 funções inorgânicas. Então, falando sobre a função ácido. Vejam só, ácidos são compostos químicos inorgânicos em que são formados por 2 ou mais elementos químicos e que onde a gente encontra o hidrogênio que tem a capacidade de se ionizar, ou seja, tem a capacidade de liberar hidrogênio na forma de H+. Então, a isso a gente chama de função ácido. É quando eu tenho um cátion
hidrogênio, né, que acaba sendo liberado junto com a água, né, na forma de H3 ou mais. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, como o HCl, o H2SO4, o H3PO4. Os ácidos, em sua grande maioria, eles apresentam propriedades como sabor azedo, desidratam matéria orgânica, deixam incolor solução alcoólica de fenolftaleína, neutralizam bases e água. Pode perguntar, Patrícia. Não, professor, se eu quiser terminar, eu, né, porque eu não sei se a Alessandra vai assistir, é que me veio aqui um linkzinho aí só para poder confirmar se estou certo. Você falou que o ácido é tipo alguma substâncias, né? Destrói, corrói. Porque eu estava vendo na aula de microbiologia que quando é pelo de animal, tem alguma coisa assim que não pode ser colocado o ácido para poder fazer. Ai, gente, não vou lembrar os detalhes. Para poder fazer separação. Eu acho que é naquele de Wildman, teste de Wildman, que não pode colocar coisa ácida, alguma coisa assim, porque destrói. Sim, é porque dependendo do tipo de ácido, o ácido ele pode reagir provocando hidrólise, né, de alguns produtos orgânicos, né? Para pesquisar sujidade, eu acho que é isso, para separar sujidades, e aí não pode colocar ácido, porque pode corroer o pelo do rato, alguma coisa assim. Exatamente. É esse ácido aí que você está falando, ou não? Pode ser também, porque depende do tipo de ácido, né? Uhum. Vejam só, né, quando eu falo aqui em propriedades azedo, não quer dizer que a gente não vai pegar o ácido e colocar na boca para sentir se ele é azedo ou não, né? Gente que experimenta, professor. Meu pai é bioquímico e falava, gente, não pode pôr coisa. E tinha coisa que ele fazia mesmo, né, no provar, pôr na ponta da língua. Por exemplo, o vinagre ele é um ácido orgânico. Ele tem sabor azedo, a gente utiliza ele na alimentação, mas não é todo ácido que a gente pode fazer esse tipo de teste, vamos dizer assim, organoléptico, né? Por exemplo, né, quando você testa um vinho, né, os vinhos brancos são mais azedos, né, ou são mais ácidos. Você sente essa acidez na boca, porque ele vai provocar aquela salivação, né? Então, porque no vinho nós temos ácidos orgânicos, diferente desses que nós vamos falar aqui agora, tá? A mente Bom, da gente é terrível, né? Você está falando em ácido e a boca está enchendo d'água. Falou do vinho branco, coisa horrível. mas porque a Tem gente é muito controle aqui. sensorial. A gente é, não, a gente é muito sensorial, então a gente, se falar do limão, você já vai salivar porque você vai lembrar O da vinho, eu senti a experiência. picadinha do vinho branco, assim, que vem, né? Na É, boca da gente. também, né? Já dá aquela vontade de beber de novo, né? Bom, Vamos lá. o que nós vamos identificar como substâncias ácidas? São aquelas substâncias que vão apresentar um ânion e o hidrogênio na frente. Então, quando a gente mistura com água essa substância ácida, ele acaba liberando na forma de H+. Aqui é uma simplificação, tá? O certo seria a gente colocar ele junto com a água, H3O+, mas por simplificação a gente acaba demonstrando dessa forma. Então, toda substância ácida é aquela que, em presença de água, acaba liberando esse H+. Ó. Aqui é o exemplo, o HNO3, o ácido nítrico, o ácido carbônico. Aqueles ácidos que têm mais do que um hidrogênio, eles podem ter essa liberação dos hidrogênios de forma parcial, né? Sai um primeiro, depois sai o outro. Ácido sulfúrico, aqui ele já simplificou para não repetir como a gente fez aqui com o ácido carbônico. Né? Então, vejam bem, ácidos são todas aquelas substâncias que, em presença de água, liberam íons H+. Como é que a gente classifica esses ácidos? A gente pode classificar eles conforme o número de hidrogênios que ele tem. Então, a gente diz que são monoácidos quando eles apresentam apenas um hidrogênio ionizável. É o caso do HCN, ó, que libera um H3O+, ó, um H+,
ou do ácido nítrico, que libera apenas um H+. Já o H2CO3 e o H2SO4 tem dois, ó, então eles já são ditos diácidos. Por quê? Porque eles podem ionizar até 2 hidrogênios. Triácidos 3, é o caso do H3PO4, ácido fosfórico, e o ácido bórico. E tetrácidos, aqueles que têm 4 íons ionizáveis, né? 4 hidrogênios ionizáveis. Aqui o ácido hipofosforoso e aqui o ácido silícico, né? Só tem que tomar cuidado, existem duas exceções, que são essas aqui, ó. O H3PO3, que ele é um diácido, e o ácido hipofosforoso, que é um monoácido. Então, já estão aqui as únicas exceções que nós temos desses grupos. Só Né? esses dois, professor. Só esses dois que são as exceções, que é o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso, né? O ácido fosforoso e o hipofosforoso. Só tem essas duas exceções. Aí fica mais fácil a gente trabalhar, né? Agora, com relação à presença ou não de oxigênio. Quanto à presença desse oxigênio, a gente pode classificar em dois grupos. Os que não possuem o oxigênio, que é o caso dos hidrácidos, são eles HCl, HCN, H2S, H4FeCN6. Então, vejam, eles não têm oxigênio. Qual que é a diferença? Quando tem oxigênio, a gente chama de oxiácido. Quando não tem, hidrácido. Porque quando tem oxigênio, é o caso do ácido nítrico, ácido carbônico, sulfúrico, fosfórico, nitroso, fosforoso, hipofosforoso. Esses ácidos, geralmente o hidrogênio está ligado no oxigênio. E é ele que sai na forma de H+. Então, olha bem, porque depois, se é hidrácido, se é oxiácido, depois ele vai influenciar na hora de dar o nome. Entendi. Tá. Professor, a regra é que seja um oxiácido, né? Assim. O hidrogênio com oxigênio, sim, no oxiácido. Né? Tá? O hidrácido já é um... Já é diferente. Já é uma diferença, né? A maioria nós temos grupos de hidrácidos, tá? Mas a maioria é oxiácido. Quanto ao número de elementos, aí a gente vai ver, ó, binário, 2 elementos, ternário, 3 elementos, quaternário, quando a gente tem 4 elementos, tá? Então, esses são os quantidade de elementos formando esse ácido. Grau de ionização. O grau de ionização também é o que a gente chama de força. Então, aqui a gente pode ter classificados em forte, moderado, fraco. O que vem a ser essa força? É a capacidade que ele tem de liberar o hidrogênio. Quanto mais ele libera o hidrogênio, mais forte. Então, por exemplo, aqui, ó, o HCl, ele tem um alfa de 92%. O que quer dizer isso? Se eu colocar 100 moléculas dele dissolvidas em água, 92 moléculas vão se ionizar. As outras 8 vão ficar na forma de moléculas. HCl. Então, isso a força dele. Quando passou de 50%, a gente já diz que é forte. Tá? Agora, entre 5% e 50%, a gente diz que é moderado. É o caso, por exemplo, do ácido fosfórico, porque ele tem lá 27%. Então, quer dizer, se eu colocar 100 moléculas, 27 se ionizam. As outras 73 não sofrem ionização. E os fracos? Os fracos são todos aqueles que têm um alfa abaixo de 5%. Quem são esses? Geralmente são esses, é o caso do ácido carbônico, do ácido nitroso, que mais? Dos ácidos orgânicos, inclusive aqueles que estão lá no vinho, né, do ácido do vinagre. Por exemplo, o vinagre, que é o ácido acético tem no máximo 5% de ionização, não passa disso. Então, eu posso colocar 100 moléculas, apenas 5 vão sofrer ionização. As outras... Como é que
Como é que eu fica vou na saber molécula. isso, professor? Isso é dado, esse alfa? Esse é tabelado, esses dados, geralmente, né? Mas aqui, ó, eu vou até te mostrar como é que a gente identifica isso, tá? Porque, olha só, tem uma reação aí, que agora eu me esqueci, eu tenho que fixar, é complicado. Que aí tem o ácido forte, a base fraca, e aí vai dar um sal assim, não tem uma coisa que é. Tem. Isso a gente vai falar depois aí. Mas eu tenho uma maneira como a gente descobrir, quer ver, ó? Por exemplo, os hidrácidos. Só três são fortes. HCl, HBr, HI. O HF é moderado. Todos os outros vão ser fracos. Não tem como errar. Então, hidrácido, HCl, HBr, HI, forte. Os demais, moderado e fraco. Então, o moderado é o HF, o resto tudo fraco. Tá? Dos oxiácidos eu vou fazer uma continha, eu vou pegar o número de oxigênio e vou descontar o número de hidrogênios. Conforme o valor que vai me dar, eu vou saber se ele é fraco, moderado ou forte. Porque, ó, se eu fizer a soma e der zero, é fraco. Se eu fizer a soma e der 1, é moderado. Se eu fizer a soma e der 2 ou 3, é forte. Então, fica mais fácil a gente identificar quem que vai ser forte, quem que vai ser fraco. Tá? Então, eu tenho que ver primeiro se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. Se for hidrácido, eu já sei que só tem três fortes. Quem são eles? O HCl, o HBr e o HI. Se for um oxiácido, eu tenho que fazer a continha. Oxigênio menos hidrogênio. Se der 2 e 3 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Tá? Esse hidrogênio ionizável, são todos os hidrogênios que aparecem na. Tem que tomar cuidado. Lembra que tem aquelas duas exceçõezinhas só. Né? Então, só aqueles dois que eu tenho que ter exceção. Deixa Tá. eu vou aqui uma. O H3PO3 e o 2. E o H3PO2. E o H3PO2. Deixa eu pegar aqui para a gente Uhum. fazer um parênteses aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. HCl. Já sei que é forte, né? Por quê? Porque faz parte daqueles três, HCl, HBr e HI. Agora, Isso. imagina que HCl é 3. E agora? Ele é forte, moderado ou fraco? Como é que eu tenho que fazer? Ele é um oxiácido, né? Então, oxiácido, 3 menos 1. eu vou ter que 2. pegar o número de oxigênio menos o número de hidrogênio, que vai me dar 2. Opa, 2 vai ser, então, forte. Porque se for 2 e 3 é forte, se for 1 é moderado e se for 0 é fraco. Vou pegar um outro. HIO. E agora? Cadê? Não, HIO é hidrácido, né? É forte. Não, tem oxigênio ali, ó. Ah, tá. 8 é 0. É 0. 1 menos 1 vai me dar 0, né? Então, 0 vai ser fraco, né? Ah, hidrácido não tem o oxigênio. Se tiver só o Não, H. hidrácido não. Agora, por exemplo, se eu tiver assim, ó. Agora, primeiro, ele é hidrácido ou um oxiácido? H2SO2 é um oxiácido, né? Não? Oxiácido. Daí, como é que a gente faz? 4, 4 menos 2. que vai me Dá dar 2. 2. Então, vai 2. ser
Pois é, isso eu não peguei. 2 é médio, né? Não, 2 aqui, ó. 2 é forte. 0 é fraco. 0 é fraco, 1 é moderado, 2 e 3 são fortes. Tá? Moderado, 2 e 3 é forte. Ah, é, E porque só essa... vai ter até 4, né? 4. Só vai ter quaternários, não é isso? Não, quaternários é o número de elementos. Nossa Senhora. Deixa eu fechar o microfone, professor. Não, tá certo, mas aqui é o número de oxigênio, ó. Tu tem que olhar aqui, ó, ele é um diácido, porque ele tem 2 hidrogênios. Aqui, ó, é um hidrogênio, é monoácido, monoácido. E aqui, 3, Aí, 3 é triácido. isso. Agora, Aí esse no aqui, máximo vai ser 4, né? tá, e esse aqui, ali, agora que eu botei por último, ele é um hidrácido ou é um oxiácido? O microfone. Ele é um hidrácido. Isso, é um hidrácido, né? Ele não tem oxigênio. Aí Então, ele vai ser fraco ou forte? vai ser fraco, Exatamente. Por quê? né? Porque não Porque faz não tem parte nem o daquele HCl, nem HBr, nem HI, que você colocou aqui. É HI. HI? Isso, HI. Exatamente. Entendeu a diferença? Sim, Então, beleza. tranquilo. Então, vamos voltar lá para nossa aula. Bom, como é que eu vou dar o nome agora para os ácidos? Vou ter que chegar, ó, tem que também saber, ó, se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. O hidrácido, eu vou pegar o ácido, começa com a nomenclatura ácido, o nome do elemento mais a terminação hídrico. Por exemplo, aqui, ó, HCl. O ácido é por causa do H. O Cl é o cloro, só que terminado em hídrico, então fica ácido clorídrico. O enxofre não vai ficar enxofídrico, né? Aqui vem do nome latim, sulfur. Então, ó, ácido sulfídrico. Aqui o CN, aí o CN a gente coloca ciano, então fica ácido cianídrico. E assim por diante, certo? Agora, e quando é um oxiácido? Como é que é a nomenclatura? A nomenclatura depende. Se for o caso do carbono e do boro, vai terminar em ico. Então é ácido carbônico, ácido bórico. Agora, se ele for um elemento como enxofre ou nitrogênio, ele pode mudar o NOx desse elemento, a gente tem que ver o menor NOx vai ser oso e o maior NOx vai ser ico. Como que eu vejo isso? Pela quantidade de oxigênio que tem, ó. Por exemplo, 3 aqui, aqui tem 4, ó. Então, o menor NOx é esse aqui, então vai ficar sulfuroso. E o maior NOx vai ficar aqui, ó, sulfúrico. Como que eu vejo isso também? Vamos aplicar aqui, ó. Como é que eu vou aplicar isso para ficar melhor para a gente observar? Deixa eu botar aqui. Imagina o seguinte, ó. H2SO, tenho 3, tenho. Eu vou até botar um pouquinho mais separado aqui, só para a gente poder observar bem isso. Eu vou botar aqui, ó. H2SO4. Veja o seguinte. Vou separar aqui, vou botar as linhas aqui. Por que eu estou fazendo isso? Ó? O H geralmente é mais um. Então, como o H geralmente é mais um, eu vou colocar aqui ó, mais um. Então, eu pego esse mais um, ó, eu vou colocar aqui em cima. Opa. Mas olha só, tenho dois aqui, né?
2 vezes 1, mais 2, né? Deixa eu botar aqui para baixo. Não. Ó, 2 hidrogênios vezes mais 1 dá mais 2. O S a gente não sabe, então como a gente não sabe, a gente diz que é X. Vou botar uma setinha para a gente, eu não sei aqui. Eu vou botar aqui, ó, X. Quando a gente não sabe, a gente diz que é X. O O geralmente é menos 2. Então, menos 2. Então, mas olha só, menos 2 vezes 3 aqui, ó, vai me dar menos 6. Enquanto que aqui, vezes 4, vai me dar menos 8. E aqui, vamos copiar isso aqui, porque a gente não sabe quanto que é. X. Como é que a gente se descobre isso? A soma deles tem que dar zero, porque sempre a molécula tem que ter um NOx zero. Então, como é que a gente faz? Ó, vou fazer aqui para esse aqui. Ó. Então, eu tenho mais 2, mais x, que eu não sei quem é, né? Mais menos 6. Isso tem que ser igual a quanto? A zero. É. Então, ó, se eu isolar o x, eu vou ter que x vai ser igual, o menos passa mais, então fica mais 6, menos 2. Então, o x vai valer igual mais 4. Agora vamos fazer do outro lado. Aqui, em vez de ser menos 6, vai ser menos 8, né? Então, vai ficar, ó, mais 8 menos 2, que vai me dar mais 6. Quem é que tem o maior NOx? O H2SO4. Quem é que tem o menor NOx? O H2SO3. Está entendendo quem é maior e menor NOx? Sim. Então, Aí que vai isso... entrar o PER e o hipo? Exatamente, ó. Quem tem o maior NOx é ICO. Quem tem o menor NOx é oso. Por isso que o H2SO3 é sulfuroso, enquanto que o H2SO4 é sulfúrico. Mesma coisa com o HNO2 e o HNO3, ó. O HNO2 é o menor NOx, por isso que ficou nitroso, enquanto que o HNO3 é o maior NOx, ficou nítrico. Então é por isso que a gente tem essa nomenclatura: ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. Professor, só de olhar assim a quantidade de oxigênio já dá para saber ou não? Tem que... Já dá, Não, mas é bom pode, você... pode enganar. Pode enganar. Por exemplo, aqui, ó, esses grupos aqui, ó, por exemplo, do cloro, do iodo, do bromo, eles podem enganar, porque eles podem ter 4 tipos de ácidos, que variam de menos 1, mais 1, aliás, né, que é o hiposo, o mais 3, o mais 5 e o mais 7, que daí é o per-ico. Vai aumentando o número O de NOx, NOx, né? O NOx. Mas vai aumentando o número de oxigênio também, não é proporcional? exatamente, é justo por causa do número de oxigênios. Ó. Então, ó, HClO, hipocloroso. Então, quando tem um oxigênio junto com o H e o Cl, o H, o I e o H, o Br, vai terminar em hipo, o nome do elemento, o oso. HClO2, ácido cloroso. HClO3, ácido clórico. E o HClO4, ácido perclórico. Então, é dessa forma que a gente dá o nome para os ácidos. Tá? Aqui ele mostrando, ó, da onde que veio lá, lembra como eu calculei mostrando para tem menos 2 lá em cima, vezes 4 dá menos 8.
tem mais 1 vezes 2 dá mais 2. Como eu não sei, x. A soma tem que dar 0. Por isso que ficou dessa forma, ó, o NOx é mais 6. Aí tem uma tabelinha que a gente também pode usar, ó. Eu posso pegar essa tabelinha e ver se o NOx terminar em 7, é perico. Se tiver mais 6 ou mais 5, é ico. Mais 4, mais 3, mais 2, oso. E o hipo, oso. Então tem que fazer continha mesmo. Só cuida que o boro e o carbono, eles sempre vão ser ico. Ácido carbônico, ácido bórico. Não tem o oso, tá? Só nesse caso. Que ele está mostrando aqui, ó. O ácido carbônico vai ser sempre mais 4. E o ácido bórico sempre mais 3. Então, ele não tem o oso, tá? 2 exceções. O resto, você usa aquela tabelinha ali e você encontra o nome tranquilo. Bom, e os ácidos importantes? Alguns importantes, assim, que a gente diz, olha, esses aqui você vai ouvir falar. Ácido sulfúrico, que é o H2SO4, tá? Que tem um modelo, né, dele na forma de bolas, né? Ele é um ácido incolor, oleoso, tem uma densidade alta, maior que a água. Ele reage com metais, originando sulfatos, né? Ele pode ser obtido pela reação do trióxido de enxofre com a água, formando ácido fúrico. Ele é usado para fazer baterias, ele é usado aí numa infinidade de reações, reações orgânicas, reações inorgânicas. O ácido clorídrico, né, ou também chamado ácido muriático, né, muriático é quando ele é impuro. O ácido clorídrico é aquele ácido que nós temos dentro do estômago, né, que ajuda na digestão. Ele é um ácido muito importante, tá? Ele é muito utilizado na nossa sociedade, tanto para limpeza de peças metálicas, como também superfícies de mármore. É a nossa soda cáustica? Não, é o ácido clorídrico. Soda cáustica daí já é a outra função que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? A soda cáustica inibe o ácido clorídrico. O ácido nítrico, ele é um líquido incolor, fumegante, tá? Ele ataca violentamente tecidos animais e vegetais, ele pode produzir, inclusive, manchas amareladas. Ele é muito utilizado na química orgânica, na produção de nitrocompostos. E o ácido fosfórico, né, que ele é utilizado como acidulante, tanto que tem o INS 338, você vai encontrar ele geralmente nos refrigerantes, né, como Coca-Cola, a base de cola, ou os outros, né, você tem ele como um dos acidulantes. Ele é um ácido que ataca ossos, ataca dentes, né, ele dissolve a dentina, então tem que tomar um certo cuidado no uso desse ácido, né. Bom, e agora vamos falar sobre a função base, ou também dita função hidróxido. Os hidróxidos, eles não vão sofrer ionização, eles vão sofrer o que a gente chama de dissociação iônica. Por quê? Porque ele já é uma substância iônica, ele tem um cátion e tem o ânion, que é o OH-. Então, os hidróxidos, eles geralmente estão ligados aos metais, com exceção do amônio, né, que é o NH4, que é o único cátion que não é metálico, né, que faz parte desse grupo. Então, a gente sempre vai ter o nome hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio e assim por diante. Então, a dissociação iônica, ela acontece quando você coloca essa substância em presença de água. E aí a água consegue separar o cátion dos ânions, né? Geralmente, eles apresentam sabor cáustico, né, adstringente,
Eles estriam a matéria orgânica, deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína e neutralizam os ácidos formando sal e água. Então, essas são as propriedades gerais desses hidróxidos. Alguns deles, como por exemplo o hidróxido de alumínio, né, geralmente são utilizados como antiácidos, né? Mas existem outras substâncias mais seguras também utilizadas para essa função. Então, quanto ao número de hidroxilas ou de oxidrilas, a gente pode chamar de monobase quando só tem uma hidroxila, né? Libera apenas uma hidroxila. É o caso aqui do hidróxido de sódio. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. É o caso, por exemplo, do hidróxido de sódio, do hidróxido de potássio, do hidróxido de amônio. De base, daí quando elas já liberam duas, é o caso do hidróxido de cálcio, hidróxido de zinco. Né? Então, o hidróxido de magnésio, por exemplo, também é usado como antiácido. Não só isso, também tem que tomar cuidado, porque senão ele pode virar laxante. Tribase. Tribase porque libera 3 hidroxilas, é o caso do hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio. Veja que daí eles liberam 3 hidroxilas, né? E tetrabase, quando consegue liberar até 4 hidroxilas. É o caso do hidróxido de chumbo e hidróxido. Professor, Oi, pode falar. quando você fala que é ligado a metal, é só metal, é isso? Não é semimetal nem a metal. É metal, Não, metal. Tá bem. metais. Tipo lá do grupo 1, que é metal alcalino, grupo 2, que é alcalino terroso, ou os metais de transição, como ferro, zinco, né, níquel. Então, ó, nós temos 2 tipos de bases, tá? Quanto à força, lembra lá que eu falei da dissociação? Bases fortes são aquelas que dissociam mais de 50%. Bases fracas são aquelas que menos de 5%. Então, ó, nas bases fortes, só tem 2 grupos que a gente pode dizer que são fortes, que são aqueles grupos da família 1A, ó, que tem o sódio, potássio, lítio, célio, vídio, e aqueles que têm o do grupo 2, ó, que são o bário, o cálcio, o magnésio. Então, as bases que são formadas por esses metais, a gente diz que eles são fortes. Já as bases fracas são todas as outras. Todas as outras a gente considera como se fossem bases fracas. Hidróxido de amônio, hidróxido de zinco, hidróxido de ferro 2, de ferro 3. Tá? Então, aqui é bem mais fácil e tranquilo do que os dos ácidos. Os 2 primeiros grupos da tabela formam bases fortes. As demais bases todas são fracas. Aí, como é que a gente vai classificar as bases? Em solúveis e pouco solúveis. Solúveis, nós temos todos da família 1A e o hidróxido de amônio. Pouco solúveis, aqueles da família 2A, dos metais alcalinos. E as muito pouco solúveis, né? Que são as demais bases, as de ferro, a de zinco, a de alumínio, né? Inclusive, esses tipos de hidróxidos são muito utilizados no tratamento de água, porque quando você coloca, além de ele reagir com qualquer ácido que tiver lá e neutralizar, ele ajuda também a precipitar qualquer impureza que estejam dentro da água. Ele é usado muito para decantar materiais dissolvidos na água. Nomenclatura é hidróxido e o nome do cátion que estiver ligado a esse hidróxido. Então, como a gente está vendo aqui, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, Cálcio. hidróxido de bário e assim por diante. Aí é tranquilo, né? É bem tranquilo. Existe daí aqueles em que possam também ter 2 ou mais NOx. É o caso, por exemplo, do ferro. O ferro pode ser ferro 2 ou ferro 3. Eu posso indicar com esse numeral, ó,
Ou eu posso dizer ferroso, férrico, tá? Também posso dizer. Como? A que tem maior número de hidroxilas é o que termina em ico. A que tiver o menor número é o que termina em oso. Ou simplesmente eu coloco lá, ó, número 2, número 3, que é mais tranquilo para a gente nomear, né? Aqui, ó, o hidróxido de chumbo. Posso ter o que tem 2 e o que tem 3. Desculpe, o que tem 4, aliás. Então, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Ou plomboso plúmbico. Por quê? Porque o nome dele vem do latim. No latim, o chumbo é plumbum. Oso é porque tem o menor NOx e ico porque tem o maior NOx. Por isso, eu recomendo sempre usar o nome em português e indicar a quantidade de hidroxilas que está ligado nele. Fica muito mais tranquilo. Tá? Como eu falei aqui, ó. As valências a gente pode usar como um número de algarismos romanos. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Então, essa é a maneira da gente falar dos hidróxidos, tá? Bom, então a gente já falou dos ácidos. Os ácidos são aqueles que têm o hidrogênio, liberam H+, né? E falamos das bases, ou hidróxidos, que são aqueles que liberam hidroxila. Agora a gente vai falar do sal. O que é um sal? Sal, ele é aquela substância que tem um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Na verdade, ele é o resultado da reação do ácido com a base. Então, aqui estou mostrando isso aqui, ó. Quando tem um ácido que reage com uma base, ele vai formar um sal e vai liberar água. A isso a gente chama de salificação ou neutralização. Neutralização do ácido pela base ou da base pelo ácido. O produto sempre vai ser um sal e água. Como é que a gente vai lidar com a nomenclatura? A nomenclatura vai ser sempre essa, ó, é sempre primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, tá? Aí, ó, o nome do ânion, ele sempre vem da origem do nome do ácido. Então, se o ácido veio do hídrico, o ânion vai terminar em eto. Por exemplo, se ele veio do sulfídrico, ele vira sulfeto. Se ele veio do clorídrico, ele vira cloreto. Se ele vem de um sulfúrico, ele vira um sulfato. Se ele vem de um sulfuroso, ele vira um sulfito. Então, depende de qual ácido que ele veio. Aqui o exemplo, ó. O ácido de origem é o clorídrico. Então, o íon vai ser o quê? O cloreto. Então, cloreto de sódio. Cloreto, porque é o Cl sozinho. De sódio, porque é o cátion que está ligado a ele. O sulfúrico, ó. SO4. SO4 é o sulfato. Então, é sulfato com mais o cálcio, sulfato de cálcio. O nitroso, NO2. Então, ele vira nitrito, porque tira o oso e substitui pelo ito. Nitrito de potássio. E assim por diante. Aqui, ó, então, a gente sempre vai ter os cátions para ter um auxílio, né? Por exemplo, aqui, ó, prata. Então, se eu tiver um cloreto, cloreto de prata. Cloreto de magnésio, MgCl2. Se for aqueles que mudam de inox, como é o caso do ferro, eu indico cloreto de ferro 3, cloreto de ferro 2. E aqui eu tenho as tabelas de ânions, ó, já para facilitar. Ó. Quando eles estão sozinhos, ó, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. Ó, quando já tem oxigênio, já muda. Ó, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato. Cianeto, isocianeto, cianato.
isocianato, né? Fulminato, monohidrogenocarbonato, e assim por diante, etanoato. Ele já vai mostrar, ó. Ele vai dando quais são os ânions e qual vai ser o nome deles, tá? Para auxiliar na hora de dar o nome, nomenclatura. Aqui, ó, cloreto ferroso ou cloreto de ferro 2, cloreto férrico ou cloreto de ferro 3, indica, pela quantidade, indica qual é o NOx do ferro, tá? A nomenclatura sempre é bom a gente seguir essas nomenclaturas, a gente olhar. A natureza do íon. Como é que eu vou saber agora? Eu vou olhar se o sal ele é neutro, ele não apresenta nem hidrogênio, nem hidroxila. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, houve uma neutralização completa. Então, é um clorato de cálcio. Não sobrou nem o hidrogênio, não sobrou nem a hidroxila. Quando sobra um sal, sobra a hidroxila, daí a gente diz que é um sal básico, ou hidroxissal. Por quê? Porque neutralizou parcialmente, ó, sobrou aqui, ó, hidroxila. Então, o que a gente vai dizer? É um cloreto básico de cálcio, ou monohidroxicloreto de cálcio. Tá? Eu posso, tanto faz a ordem do ânion ali que eu vou dizer. Pode também ter aquele sal que sobra o hidrogênio, porque também é uma neutralização parcial, como é o caso aqui, ó. Ó, sobrou o hidrogênio aqui, ó. É um carbonato ácido de sódio, ou hidrogeno carbonato de sódio, ou também chamado bicarbonato de sódio. Bicarbonato é muito utilizado para fazer bolo, né? Usado como um fermento químico. Então, esse que é o bicarbonato de sódio. Então, nós temos esses três tipos de sais. O sal neutro, o sal básico, quando sobra hidroxila, e o sal ácido, quando sobra o hidrogênio. E tem os sais duplos ou mistos, que é quando ele tem dois cátions diferentes, ou dois ânions diferentes. Que é o caso aqui, ó, sulfato, SO4 é o sulfato, sulfato de sódio e lítio. Ou quando tem dois ânions, ó, brometo, nitrato de cálcio. Está mostrando aqui, brometo, nitrato de cálcio. E o quinto grupo é os hidratos, né, os sais hidratados, aqueles que têm água na sua composição. É o caso, por exemplo, aqui ó, do sulfato de cobre 2 pentaidratado. Aparece um ponto que separa as moléculas de água. Então, aqui está o sal, e aqui está indicando por esse ponto que esse sal está hidratado com essas 5 moléculas. Tá? Então, esses sais, inclusive, eles mudam a cor. No caso, sulfato de cobre pentaidratado, ele é azul. Se não tiver as moléculas de água, esse sulfato de cobre ele fica branco, porque o que dá a coloração azul é justamente essas moléculas de água na molécula do sal. Tá? Então, esses são os 5 tipos de sais que nós temos. O neutro, o básico, quando sobra hidroxila, o ácido, quando sobra hidrogênio, os duplo, né, quando tem ou dois cátions ou dois ânions diferentes, e os hidratados, que são aqueles que têm moléculas de água dentro, ou na estrutura, né, do sal. Solubilidade. Solubilidade ele é muito importante. Por quê? Porque daí ele vai determinar se um sal ele é solúvel ou não em água. Então, aqui nós temos uma tabelinha mostrando justamente isso, ó, os nitratos, os acetatos, os da família dos alcalinos, os íons de amônio, todos eles, ó, vão ser solúveis. Os cloretos, brometos e iodetos, todos são solúveis, com exceção desses aqui, ó, o de prata, o de mercúrio e o de chumbo. Esses são as exceções desses cloretos, brometos e iodetos.
Pode perguntar, Patrícia. Professor, o cloreto é o nosso sal de cozinha, né? O Cloreto de que, sódio. isso, o que reage lá com amido é um sal, é o iodeto, que fica azulzinho, o amido? Isso, é o iodeto, lá é um iodeto de potássio ou de sódio, é. Exatamente, é o iodeto, é esse I menos aqui, ó. É porque daí esse I menos, agora não sei se é o iodeto ou é o iodato, hein? Agora tu me pegou. Não sei se é o iodeto ou se é o iodato agora. Mas é o iodo que faz, deixa aquela coloração escura, né? No amido. É ela mesma, tá? Azul, né? Outra É, fica pergunta, assim, bem também, para poder azulzinho. fazer uma Oi? conexão mental aqui. Outra pergunta para fazer uma conexão mental. Esses sais aí, é tudo ligação iônica, não é isso? Exatamente. Os sais sempre terão ligação iônica. Por exemplo, o carbonato. O carbonato até tem ligação covalente, mas ele é um íon. É um íon complexo, tá? Aí ele vai se ligar com o cátion lá de forma iônica, tá bom? Outro que os sulfatos, todos são solúveis, com exceção desses aqui, ó, sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário, sulfato de chumbo. Sulfetos, a grande maioria é insolúvel. A exceção são esses aqui, da família 1A, o de amônio, de cálcio, estrôncio e bário. Os carbonatos, grande maioria são insolúveis, com exceção do de sódio, potássio e amônio, assim como os fosfatos também. Os fosfatos de sódio, potássio e amônio são solúveis, todos os demais são insolúveis. Voltou. Alguns sais importantes, né? E suas aplicações. Aqui é aquele que tu já conhece, né? Cloreto de sódio, cozinha, que a gente mais abusa, usa e abusa, né? Que ele é formado pelo cloreto, que é o Cl-, e o sódio, né? Tanto que a nossa dieta, né, ela tem até. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba abusando e gerando o que a gente chama de pressão alta, né? Por quê? Porque o Aqueles cristais maravilhosos, né, professor? Já botou no é, churrasco. O exatamente. sal grosso. Inclusive o sódio, ele está intimamente ligado com a questão do movimento. Por quê? Porque o sódio trocando de lugar com o potássio nas membranas Isso é interessante. da nossa musculatura, ele que dá a questão de movimento. A gente movimenta justamente por causa disso, né? Por causa da A tal da bomba, a tal da bomba, a bomba de sódio e potássio na célula, né? exatamente, essa bomba de sódio e potássio é que faz esse do movimento. Ainda, ó, nós temos então ó, o iodeto de sódio, o iodato de sódio, o iodeto de potássio e o iodato de potássio, eles são adicionados no sal de cozinha justamente para que a gente não crie um problema sério, que é o tal do bócio, que é o É, crescimento da tireoide. isso. Porque o iodo é o que faz justamente a regulação dessa glândula tão importante, né, que regula o nosso metabolismo. É. Outro sal importante é o fluoreto de sódio. Ele é muito utilizado na fluoretação da água potável. Há quem diga que ele não seria assim tão importante, né? Porque há quem diga que o fluoreto ele é muito tóxico, né? E ele acaba inibindo certos processos do nosso cérebro. Mas, como no nosso Qual mundo, professor que você falou? Do fluoreto? fluoreto de sódio, porque ele é extremamente. Então, a gente não pode abusar dele, né?
Ficou mudo, professor? Você está mudo, professor? Fechou o microfone. Não estou te escutando, não. Está mudo para mim. É que perdeu um pouquinho a conexão. Pronto, voltou. Agora abriu. Aí vamos falar um pouquinho. Eu sei que eu sou muito falante. Deixa eu falar um pouquinho. É interessante essa questão do sódio, né? O meu pai, que está com 97 anos, né? Foi uma coisa que eu nunca imaginava que existisse. Teve uma queda de sódio e ele começou a ter alucinação. A Ah, sim. sorte, alucinação mesmo, era uma coisa assim, foi muito delicado, porque a sorte que eu tenho, meu cunhado é médico, tem bastante gente na área de saúde que teve essa percepção, porque com essa idade, né, podia imaginar que era demência, que era, enfim, né? Sim, Se sim. tivesse alguém espírita, então, ia achar que era vidência, Estava sei vendo lá, enfim, espíritos. mas nunca ia imaginar que era uma queda de sódio, né? Eu Aí estava ele. com ele essa noite. É bem complicado, porque ele vê e fala com você como se estivesse vendo. Passava a mão no meu rosto assim, minha filha, você está cheia de formiga no rosto, tira, minha filha, as formigas do teu rosto, sabe assim? Sei. Gente, e a gente ficou assim, falei, gente, será que é alucinação? Tinha perdido a minha mãe, eu acho que é emocional. Acredito Também eu que pode foi ser. fator emocional, porque a dieta dele é normal. Minha mãe faleceu e depois de um tempo ele começou a ter. Aí foi muito assim, engraçado, assim, né? Foi muito peculiar, né? Eu falo engraçado de uma forma errada. A minha irmã, E que é espírita, achou que eu ele estivesse estava tendo com nível alucinação. ele estava com nível de sódio baixo? Foi, só de baixo, porque internou, o tratamento foi só isso. Colocou no soro, devagarzinho, né? Porque é muito delicado, né? Porque pode desregular. Um Sim, excelente sim. médico acompanhou ele e voltou ao normal. Tá lá, ótimo. Voltou Mas rapidinho. é isso mesmo. Às vezes é a Que dieta loucura, né? nada, né? Não, mas eu acho que isso não é dieta. Eu não sei, eu não entendo achismo. Acho que algum mecanismo emocional que afetou, porque a dieta dele era a mesma. Pode ser também. Pode ser Isso que não isso. tem idade, não. Eu conheci outro rapaz também com 30 e poucos anos, tinha separado da esposa, também começou a ter alucinação e ninguém Mas quis ver. o estresse forte também pode provocar isso, sabia? Né? É muito Então, interessante. Patrícia, A aqui, gente ó. acha que é só comida salgada, né? Mas como é que interfere na célula, né? Na questão da Bastante. E como? regulação. É. Nitrato de potássio. O nitrato de potássio, ele, na nossa sociedade, ele ficou muito conhecido pela produção da pólvora negra. Porque o nitrato de potássio é conhecido como salitre do Chile. Então, quando você mistura com carvão e enxofre, ele dá essa pólvora negra, né? A gente utiliza isso muito, né, na nossa sociedade. O carbonato de sódio ele é utilizado, muito utilizado, né? Tanto utilizado na cozinha, como também pode ser utilizado para produção de vidro. Então, nós temos N aplicações desses sais, né? Também conhecido como barrilha, ó, utilizado para fazer esses vidros, os vidros mais simples, né? Também é utilizado no tratamento de água, fabricação de sabão, corante, papel, bicarbonato de sódio, né? Ó, que grande utilização é como fermento de pó químico, né? Por quê? Porque ele daí, em contato com o calor, ele libera o gás carbônico e aí é onde faz crescer o bolo, né? Também é utilizado como no extintor de pó químico, justamente porque ele libera gás carbônico, né? Incêndios que você tem que são de origem elétrica, você tem que usar esse tipo de extintor, né? Carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio ele é constituinte de um mármore, né? O mármore ele é na verdade uma rocha metamórfica, né? Então vejam que aqui os diferentes tipos de
de mármore, né, que nós temos aqui no Brasil, o travertino, o romano bruto, o polido, só para a gente ter uma ideia, né, da diferença, né, com o mesmo material, né. Sulfato de cálcio que a gente usa para fazer giz de cera, né, tanto colorido como incolor, ou aquele que a gente utiliza para imobilizar membros fraturados, né, esse sulfato de cálcio que a gente utiliza, né. E o fosfato de cálcio, que é uma matéria-prima utilizada para a produção de fósforo, né? E também ele é a principal componente dos ossos, dentes, né? São a base de fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio também é muito utilizado na agricultura, né? Como fonte de fósforo das plantas, né? Para a produção de alimentos. E como último grupo, né, das funções inorgânicas, a gente tem a função. Como o nome já diz, a função óxido é aquela em que um dos componentes é o oxigênio. E aí nós temos um segundo componente que pode ser metálico ou não metálico. Então a fórmula geral, ó, vai ser um cátion ligado ao oxigênio, que vai ser um NOx menos 2. Tá? Geralmente é menos 2. Dependendo do tipo de óxido, ele pode ser menos 1. É o caso aqui, ó, por exemplo, o óxido de magnésio. O O é menos 2 e o magnésio é mais 2. Então, a classificação, nós temos os óxidos de ametais. Quem são os ametais? Carbono, enxofre, cloro, bromo, iodo, nitrogênio. E temos os óxidos metálicos, né? Então, os óxidos metálicos é que tem, então, o sódio, cálcio, ferro e assim por diante. Então, veja só, os não metálicos, eles têm um comportamento como se fosse uma reação com um ácido. Porque ó, um óxido ácido reagindo com água vai formar um ácido. E se eu pegar o óxido ácido e reagir com a base, eu vou formar um sal e água. Por exemplo, o gás carbônico mais o hidróxido de cálcio, ele vai formar o carbonato de cálcio. Já os metálicos, eles são também chamados de reações básicas, são básicos, porque eles reagem com água formando uma base, ou eles reagem com um ácido formando um sal e água. Por exemplo, o óxido de cálcio mais o HCl forma o cloreto de cálcio e água. O óxido de cálcio mais água gera o hidróxido de cálcio. Nesse caso aqui, né, o óxido de cálcio é o que a gente chama de cal. Né? A cal, com água, vai formar a cal hidratada, né, que é o hidróxido de cálcio. Nós também temos os óxidos neutros, né? Os óxidos neutros são aqueles que não reagem com ácido, não reagem com base. Então, um exemplo aqui é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, ou monóxido nitroso, e o monóxido nítrico. Esses são alguns exemplos de óxidos neutros. Pode ver que eles não reagem, né? E tem os óxidos anfóteros. O que são os óxidos anfóteros? Tem um comportamento igual, tanto reage com ácido como reage com base. Um exemplo aqui é o alumínio, né, o óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele pode tanto reagir com uma base, como pode reagir com um ácido. Então, aqui um exemplo, um óxido de zinco reagindo com um ácido sulfúrico, forma o sulfato de zinco. Um óxido de alumínio reagindo com um ácido clorídrico, forma o cloreto de alumínio. Tá? No segundo caso, ó, eles podem reagir com a base, formando, então, aqui um zincato de sódio ou um aluminato de potássio. Então, ele pode reagir tanto com ácido como com base.
Nomenclatura. A nomenclatura, ela sempre vai ser óxido. Óxido e o nome de quem vem junto do elemento que vem junto com eles. Só vou utilizar mono, di, tri, tetra se o elemento que a gente que tiver ligado com ele, for um ametal, tá? Mas não é obrigatório. Por exemplo, aqui, ó, monóxido de carbono. Se não for um ametal, não preciso. Dióxido de carbono, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio, porque tenho dois N's agora em vez de O. Pentóxido de dinitrogênio, dióxido de silício, heptóxido de dicloro. Veja, então eu tenho que indicar esses nomes, essa quantidade. Trióxido de enxofre, pentóxido de difósforo. Então eu vou indicar por esses prefixos que indicam quantidade. Já os metálicos, não. O metálico é óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de prata, óxido de zinco. Só se eu tiver elementos que podem mudar o NOx deles. Daí sim, aí eu uso o ICO. Óxido ferroso, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Aí eu posso usar para diferenciar se é um ou se é outro. É isso, Patrícia. Então, as nomenclaturas das funções inorgânicas são essas três funções, essas quatro funções inorgânicas, né? Ácidos, bases ou hidróxidos, né? Os sais e os óxidos. É isso que nós temos hoje da nossa aula. Tá? Perfeito. Parece muito fácil, professor, o senhor dando aula. Eu estou até Tomara pensando que, aqui nos botões. Gente, como é que eu vou tomara que digitar se aquela... confirme isso. Ó, na atividade, eu já coloquei aqui, ó, são É três, aquela que já estava lá? É, né? Ou são mudou alguma coisa? três atividades, ó. Então, no Não. primeiro, você vai dizer se é ácido, base, sal ou óxido, só dizer, colocar do lado, é sal, é ácido, é isso, é aquilo. O segundo, você vai dar um nome, qual é o nome Sim, do ET, e o terceiro e o último, você vai tentar colocar a fórmula dele. Vai pesquisar e vai colocar a fórmula do lado, tá? E aí você tem que postar, tá? Tem que postar um envio para poder concluir a tarefa, tá certo? sim. Eu faço no papel e escaneio, é isso? Pode ser feito no papel escanear ou transformar em PDF, né? Que daí já É. direto. Eu fiquei numa dúvida aí, mas eu não voltei nas páginas aqui que eu estava acompanhando no laptop aqui, eu não voltei. É, a Pode perguntar. base, a base não, minto. O ácido, ele tem um hidrogênio. Ele vai ter hidrogênio. Isso. Isso. O Os ácidos óxido sempre têm não, hidrogênio. o óxido não tem hidrogênio, não é isso? Vai ter o oxigênio. Pode ter, por exemplo, o H2O é um óxido. Pois é, olha só, agora pronto. Eu estava tão feliz, professor, mas aí começou a surgir essa dúvida. Mas, ó, qual é a diferença básica para você identificar? O óxido só tem que ter dois elementos e um ser oxigênio. Ah, tá. Então, Para por ser exemplo, ácido, para ser ácido, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, mas tem que ter o hidrogênio na frente. entendi. Entendeu? É Essa é a mesmo. diferença Então, básica. então a água é um óxido. A água é um óxido. Exatamente. Engraçado, achei que isso é uma base, né? Não, né? Não, a água é um óxido. A base, Ela quando reage com a água, é que vai libera, liberar o OH-. o H Assim como o menos. ácido que reage com a água libera o H+, ou H3O+. Tá? Agora me passou outra dúvida aqui. Pode perguntar minhas perguntas? Está gravando, né? Depois tira, né? Pode perguntar, deve perguntar. Não, qualquer coisa da que te vai imaginando.
O H+, ele esquenta, não é isso? É que, E quando você geralmente, mistura um ácido com água, costuma ele ferver, aquece. costuma esquentar. Exatamente, Quem aquece. esquenta é o H+, é o que libera. Na verdade, é o rompimento da ligação do hidrogênio lá do ácido que libera esse calor, tá? É, o óxido com água não vai esquentar. Não. Dependendo do óxido, não. Tá? Dependendo do óxido, não. É muito Certo? interessante, né? Eu, Certíssimo. eu já corrigi lá os materiais, eu não sei se você viu, a sua nota 1 já está lá no livro de notas, tá? Eu não vi porque eu estava aqui com microbiologia e também me deliciando aqui em estatística com o professor Éder, que eu nunca pensei que ia aprender estatística. Na hora, eu acho assim, quando você começa a ficar desesperado, ele fala de comida. Aí o cérebro dá um recesso, você volta aos números. Ah, O maravilhoso. Éder é um excelente cozinheiro. É, ele foi que dia. Aí eu fazendo fofoca, gente. Não é fofoca, se é fofoca. Se é fofoca, o senhor fala, porque vai ficar, porque quando eu for para outro tema, eu tô lascada. Foi domingo, ele colocou o churrasco. Eu falei, gente, domingo, o grupo de estatística piscando. Eu falei, gente, esse professor, meu Deus, eles são muito aplicados. Até domingo tá pondo uma... Era o churrasco, foco do churrasco. Mas então tá. Eu conheci a esposa dele também, enfim, uma Eu, chamada de vídeo. Muito então bacana, tá. a pessoa parece que é uma pessoa maravilhosa, né? Patrícia, olha só. Nossa próxima aula, então, eu vou fazer o seguinte. A princípio seria segunda-feira, tá? Mas eu não sei se o material vai estar tudo pronto segunda-feira. Qual Uhum. de manhã, eu mando uma mensagem no grupo, tá? Tá. Pra ver. Pois é, professor. Segunda-feira, eu ia até falar isso, falei, mas não falo no grupo, não. Foi até bom lembrar que eu falei, vou falar na aula. Segunda-feira à tarde é minha aula de estatística. Ah, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Então a gente Tá? Aí, transfere para um outro momento. A gente marca um outro momento. E aí fica se puder, tá bom? tá ótimo. E sexta que vem tem aula? Não, Sexta tem. que vem tem aula normal, tá? Perfeito, tá ótimo. E como é que estão minhas notas? Já que tô curiosa aqui. Dá uma Tá olhadinha lá no tranquilo? livro. Eu vou olhar. Eu estava com tudo aberto aqui agora, mas eu estava mesmo fazendo. É muita matéria interessante. Muito, muito, muito. Introdução à tecnologia dos alimentos. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Que Maravilhoso. daí já aquece, né? Já tá aquecida, Microscopia. né? Então já agora tu já vai. Microscopia. O problema é as neuroses que a gente vai ficar. Microscopia, eu já estou assim, não compro mais nada, vou fazer tudo em casa. Mas então tá bom. Então é isso, Patrícia. Então nós encerramos a nossa aula hoje, tá? Deixa eu Tá até ótimo, professor. parar a gravação aqui.